Todo seu. Bem, galera, boa noite. Boa noite, todo mundo. Obrigado aí pelo convite de poder falar aqui nesse tema tão importante e polêmico, né? Eu costumo falar na primeira aula de evolução que é a disciplina a mais importante, a mais legal do curso de biologia. Porque como é o nome? Dobzhansky, né? Que se fala o nome dele, Dobzhansky, em 73 já falava, né? Nada faz sentido na biologia, exceto a luz da evolução. Então, a evolução ela veio para explicar muita coisa, para nos auxiliar, né? E até falava lá no grupo lá do Facebook, quando a gente botava novidades de evolução, eu chamava a evolução sua danadinha, né? Então, qual é a proposta aqui? O Hélio trouxe essas pesquisas muito interessantes, muito importantes na área do ensino, da evolução, né? Visão do professor, visão do aluno, tudo isso. Eu vou trazer algumas curiosidades de evolução envolvendo a paleontologia, né? Também. Então, algumas curiosidades. Para vocês verem como a evolução ela casa com as outras disciplinas, com a paleonto, com a botânica, com a zoo, com a ecologia. Então, vamos lá. Qual é a ideia? Eu trazer a questão... Opa, peraí. Por que estudar a evolução? Né? E a paleontologia com isso tudo? O que tem a ver com isso? Nos auxilia a entender a biologia. Então, a ideia é trazer algumas curiosidades sobre um tema específico, que é a convergência evolutiva. Tá? Antes de mais nada, né, o que é evolução? Darwin resume bem a evolução como a descendência com modificação. Então, os descendentes com modificação que são selecionados, né, pelos fatores seletivos, que nada mais são do que os próprios fatores ecológicos de um ecossistema. Então, a ecologia conduzindo a evolução, né? Um direcionamento evolutivo, a ecologia e a geologia. Por isso que eu costumo falar que para quem quer trabalhar com área natural, com a ciência de natureza, é bom saber o básico de ecologia geral e geologia geral, né? Porque como funciona o planeta Terra. O básico está ali. Então, vamos lá. Tudo tem a ver de convergência evolutiva com um termo muito estudado em ecologia chamado os equivalentes ecológicos. O que vem a ser isso, equivalentes ecológicos? São taxa, né, plural de taxon, são taxa que estão em lugares geográficos distintos, mas eles exploram o mesmo nicho. E o fato de explorar o mesmo nicho, com descendência que nasce com modificação, eles acabam sendo selecionados e no passar do tempo geológico, eles assumem fenótipos semelhantes. Então eu trago aqui um pequeno exemplo que nem sempre é tão igualzinho no fenótipo que a gente olha, nem o professor da manhã falou. A preguiça e o koala, eles são equivalentes ecológicos. Eles têm certas semelhanças. Eles ocupam o mesmo nicho, cada qual no seu continente. Na América do Sul, né? Na América neotropical e lá na Austrália. Ah, mas não parece muito. Mas se tu começar a estudar esses bichos, vocês vão ver muito mais semelhanças do que diferenças, como o metabolismo mais lento, né? Garras para se apoiar em árvores e tal. Mas, às vezes, para quebrar esse paradigma de uma coisa intencional, que nem o Wellington disse, às vezes, a própria mutações, variação da frequência gênica, nos dá situações que a gente fica assim, embabacados, como os convergentes, que não têm o menor parentesco evolutivo, ficam com um fenótipo muito semelhante. E a paleonto, ela veio na descoberta de fósseis nos provar cada vez mais isso, e a ideia evolutiva nos ajuda a entender esses fósseis desses seres que não vivem mais hoje em dia, tá? Então, vamos lá. Um exemplo não fóssil, mas na onda da zoologia cultural, todo mundo deve ter visto aí o desenho de Madagascar, né? Então, aquele predador lá de Madagascar é a fossa. A fossa
ele é um equivalente, lá na ilha de Madagascar, ele explora o nicho dos felinos, né? Ele não é um gato. Ele não é um gato. Ele é mais parente de um mangústio do que um felino. Mas se tu olhar assim a priori, a fossa que está aqui embaixo, né, no canto inferior direito, ela lembra muito um felídeo. Aí eu comparei aqui com o gato mourisco, que é um felino aqui do Brasil, né, um felino neotropical. Então você vê como a convergência evolutiva acaba colocando um animal que é mais parentado com o mangusto com formas semelhantes a um gato, porque ele explora durante um bom tempo, né, uma história evolutiva que está associada com a geologia, os nichos de felinos. Por quê? Porque não tem felino em Madagascar, origem natural, tá ok? O outro exemplo mais recente é esse daí, ó. A Austrália é um berço de excentricidade, né? Ela é uma ilha gigantesca, então ela é um berço de excentricidade. Então, esse caso bem famoso do lobo da Tasmânia, que é esse carinha aqui, né? Que parece muito um canídeo. Você pode comparar com o lobo aqui, ó. Mas não são parentes. O lobo da Tasmânia é um marsupial, né? É um megatério. Então, esse carinha aqui, por mais que pareça um cão, ele é muito mais parente de um canguru. Ele é muito mais parente, digamos assim, do gambá que está aqui na América do Sul, do que um canídeo. Então, como é que explicaria isso? Convergência evolutiva. Exploram o mesmo nicho. Tá? São predadores que estão lá para controlar a população das presas em termos ecológicos. Só lembrar da palestra do professor Marão hoje de manhã, né? Então, eles foram moldados evolutivamente para explorar o mesmo nicho. Então, eles têm formas muito semelhantes. E uma das provas até da exploração do mesmo nicho nem é somente a aparência, mas isso aqui, ó. O lobo da Tasmânia, ele vivia na Austrália e na ilha da Tasmânia. Só que na ilha da Tasmânia, ele foi extinto no tempo histórico, isto é, agora há pouco tempo, início do século XX, morreu o último telacinos, né? Aqui, ó, telacinos vivo, que é o Benjamin, que morreu lá no zoológico da Tasmânia. Por caça, o ser humano caçava ele. Mas na Austrália, esse animal ele teve uma grande perda de área por causa do dingo. O dingo é o primeiro caso de bioinvasão, né, ocasionado pelo homem. Então, é o cachorro, digamos, doméstico da era primitiva, que quando o ser humano chegou na Austrália, levou o seu cão. A primeira leva de ser humano não sobreviveu, mas os cães sobreviveram e se readaptaram, né, se aclimataram à Austrália e deu origem ao dingo. E adivinha um nicho ecológico de que o dingo explora? O mesmo do lobo da Tasmânia. Resultado, na competição placentário marsupial, mais uma vez na história evolutiva do planeta, o placentário teve vantagem e o marsupial ele foi eliminado, beleza? Mas repare a semelhança fenotípica, né, do shape, da forma dos dois. E já que estamos falando de competição placentário e marsupial, vamos puxar também para paleonto. Esse bichinho aí, acho que todo mundo conhece, né? O famoso, popularmente chamado tigre dente de sabre. Ele nunca foi um tigre, ele foi um gato, não, um felídeo de uma linhagem que se divergiu da base dessa árvore da família Felidae há muito tempo atrás, dando origem à subfamília dos Maiquerondontines, que são os gatos com dentes de sabre, né? Tiveram inúmeras espécies de dentes de sabre no mundo. Mas os mais famosos, em filmes, em desenhos, são os dentes de sabre do gênero Smilodon, né? Que tem os Smilodon fatalis, da América do Norte, que é o Diego da Era do Gelo, mas o maior deles viveu aqui no Brasil, na América do Sul, que foi o Smilodon populator. Aliás, o primeiro Smilodon descoberto pela ciência foi esse aí, ó, o populator, lá em Lagoa Santa, em Minas Gerais, pelo naturalista, acho que sei agora qual é
a naturalidade dele, acho que é dinamarquês, o Lund. E o Lund era botânico na Europa, chegou aqui, ele ficou apaixonado pela diversidade de fósseis e acabou virando um grande pai da paleontologia nacional, né? Então tu vê que é um animal que explora o nicho de predar grandes presas com peles grossas, ao dente, ó, ao dente, famoso dente de sabre. Mas sabiam vocês que antes desse animal chegar aqui na América do Sul, nós tínhamos um dente de sabre marsupial. Então tá aqui, o Thylacochilus, ele foi um dente de sabre marsupial no momento que a América do Sul era que nem a Austrália, um mega continente insular, separado dos demais. Por que isso? Tectônica de placas, deriva continental. Olha a geologia aí, ó. Olha a geologia direcionando essa situação. Quebrando uma Pangeia, um mega e único continente, dando origem a continentes separados com animais, plantas que se separaram nas suas linhagens, mas exploraram nichos semelhantes em continentes distintos. Aí um marsupial evoluiu explorando a carnivoria e chegou a ficar com essa aparência aí, ó. Olha o dente de sabre. Olha esse dente. É o famoso dente de sabre marsupial. Ele viveu aqui na América do Sul, aqui no Brasil. Ele era um predador antes do soerguimento da América Central e dos placentários vierem do norte para o sul e na competição ecológica. Esse carinha aqui, ó, levou este outro à extinção por causa das duas espécies distintas explorando o mesmo nicho, no mesmo lugar, ao mesmo tempo. Então a competição ela ocorre, é um forte fator seletivo e o Thylacochilus ele foi extinto. Apesar desse dentão, nunca foi gato. E apesar de ter um corpo até semelhante com um lobo da Tasmânia, um lobo, né? Não foi um lobo, foi nada. Ele foi um marsupial. Então ele é mais parente de um gambá do que de um dente de sabre felino, como nós conhecemos, né? E olha como é que a vida é. Peraí, mas esse nicho de predador, mamífero, predando presas enormes, não poderia ter sido explorado por outros animais também, sem ser um felino, felídeo, sem ser um marsupial? Sim. Aí, ó. Olha aí. Então temos aí 3 espécies que exploraram o mesmo nicho ecológico, não no mesmo lugar, nem ao mesmo tempo, e foram moldados pela evolução. E acabaram assim, ó, com esses dentes de sabre fino. Dente de sabre não é só comprido, ele é fino, ele não é cônico, é como uma faca, é como uma espada. Daí o nome sabre, né? Então nós tivemos felídeos com o gênero Smilodon. Aqui já não é um populato, é o Gracilis, o primeiro Smilodon que derivou aqui nas Américas, né? O famoso sul-americano marsupial, que a gente falou dele. Saiba disso, ó. Marsupial, ele surgiu, foi moldado pela evolução na região austral, né? Nos continentes do hemisfério sul. Já os felídeos, ele é um lauratério, quer dizer, é um mamífero placentário que surgiu na Laurásia, os continentes do hemisfério norte. Mas antes dos felídeos chegarem a explorar esse nicho, uma família, também da ordem carnívora, chamada Ninravídeos, explorou esse nicho. E chegou-se a ter animais como esse aqui, ó, que parece muito um gato, mas nunca foi um gato. Então, um gênero, por exemplo, o Barbarofelis, né? O gato bárbaro, o gato selvagem. Ele é o chamado falso dente de sabre, falso gato dente de sabre. Porque apesar de ter os dentes, ele nunca foi um gato. Mas você repara a semelhança fenotípica entre os dois. Impressionante, né? Só que quando essa galera começou a explorar o nicho, houve uma substituição. A paleonto tem como premissa que essa substituição, onde os felídeos com mais
com mais adaptações, foram vencendo a competição, levando os nirravídeos à extinção. E eram tão adaptados que, quando chegou na América do Sul, levou o marsupial também à extinção. Vamos ver mais casos interessantes? Estão impressionados com um gato que não é gato? Segura a onda. Olha isso aqui que legal. Todo mundo está vendo um hipopótamo. Acho que todo mundo sabe o que é um hipopótamo, né? Hipopótamo é um paquiderme, né, que explora o nicho aquático, animal semi-aquático. Na linha evolutiva, nós temos os hipopótamos hoje como um parente terrestre mais próximo dos cetáceos, né, das baleias, né? Então, as baleias são primas distantes dos hipopótamos. Hipopótamo, a ciência já até sabe que hipopótamo fala baleiês, não é isso? A gente brinca assim. O hipopótamo. Olha esse bichinho do lado aqui. Esse bicho te parece um hipopótamo? O que vocês acham? Bota no chat aí. Tá muito parecido com o hipopótamo, não é? É um hipopótamo pré-histórico, um animal que viveu no antigo terciário, lá no Neógeno. É o Metaminodon planifrons. Esse bicho viveu na América do Norte, tá? E vinha só, ele nunca foi hipopótamo. Ele tem a carinha de hipopótamo e um bumbum de rinoceronte, né? A Gabi já percebeu ali, parece um rinoceronte. Pois é, gente. Por ele não ter tido um hipopótamo na América do Norte, um rinoceronte explorando este nicho. Olha como é que o rinoceronte ficou. A cara de um hipopótamo. Porque ele explorava os hábitos, o nicho ecológico de um hipopótamo. Tá legal? Então, todo mundo já sabia que existiu um rinoceronte com a cara de hipopótamo? Novidade, né? Bem legal isso. Bem legal. Como mostra que a evolução nos dá coisas incríveis, surpresas maravilhosas, né? Parece, mas não é. Não parece, mas é parente. Enfim. Querem mais? Toma mais. Todo mundo já ouviu falar das preguiças gigantes que habitaram aqui a América do Sul, indo até a América do Norte, depois do Istmo do Panamá, né? Do Giba. Então aí, ó, olha essa preguiça gigante aí, o Megatherium. Essa preguiça gigante que se alimentava das folhas da copa da árvore sem ter que escalar na árvore como a preguiça de hoje. Olha o shape do corpo dela. Olha a aparência. Tinha um fóssil desse lá no Museu Nacional antes do incêndio. Olharam para ela? A América evoluiu, surgiu, né? Na América do Sul, isolada, insular. Olha esse bicho do lado. Não parece uma preguiça gigante? O Calicotherium. Parece muito uma preguiça gigante. Tão parecida que a paleonto consegue associar a ele um nicho ecológico bem semelhante. Sabe o que foi esse bicho? O Calicotherium foi de uma família chamada Calicotheridae, uma família extinta, que era grupo irmã dos cavalos. Por isso que tem cabeça de cavalo, né? Tem cara de cavalo. Porque esse bicho era um parente do cavalo. Não da mesma família Equide. Era uma família que formava um grupo irmão, né? Então tu vê que era um cara que ficava entre os cavalos e as antas, em termos evolutivos. E olha só o nicho ecológico que ele foi explorar. Aonde? No Velho Mundo, na Eurásia, aonde não tinha quem? Esse carinha aqui. Mas o nicho estava lá. O nicho estava lá. E ao explorar o mesmo nicho, proporcionou o quê? Convergência evolutiva. Mas por que isso? Porque Deus quis, calma, peraí. Tem a ver com o quê? Mutação, recombinação gênica, adaptações que vão surgindo, capacidade de explorar um nicho cada vez diferente dos outros para fugir da competição, né? Imagina se continuasse pastando que nem um cavalo. A competição aí, não, vou explorar um nicho que ninguém quer, que ninguém gosta de competição. E a evolução nos dá uma surpresa dessa. Então nós temos aí um animal parente, né, da família dos cavalos, com um nicho da preguiça gigante.
Meu Deus, que coisa maravilhosa! Será que isso aconteceu mais uma vez? Pá! Aconteceu. Olha aí. Preguiça gigante. O calicotério, que tu acabou de descobrir hoje, provavelmente, que era um animal com cabeça de cavalo e um corpinho de preguiça gigante, não é? Então aqui, ó, América do Sul, Eurásia. Os dois são placentários. Olha aqui pro cantinho direito. Olha esse carinha aqui. Olha o que ele está fazendo nessa paleoarte. Parece com quem? Era grande, garras longas, ficava em pé para comer folhagem da árvore. Uma língua comprida, né? Um lábio superior formando uma trombinha, né? Mas tem uma dica aqui, ó. Aqui é um marsúpio aqui, é um filhotinho do marsúpio. Austrália, ele era um marsupial que explorava o nicho na Austrália, semelhante às preguiças gigantes. Então esse animal foi um marsupial, ele é muito mais parente de um canguru do que de um tamanduá, porque o tamanduá é mais parente desse aqui, ó, da preguiça gigante. E o Palorchestes azel, ele é chamado popularmente, sabe como que é? Como a anta marsupial, por causa desse biquinho, dessa binha, que nem uma anta que tu viu hoje de manhã, a foto lá do Marom. Então ele é chamado popularmente como anta marsupial, porém ele tinha um nicho de uma preguiça gigante, né? Olha que loucura, né? É um marsupial que é chamado de anta, mas tinha um nicho de uma preguiça gigante. Então você vê que em 3 lugares diferentes do globo, a gente não pode falar em 3 cantos diferentes. Quando fala canto, pensa que é um quadrilátero, né? Não é. Então, em 3 lugares diferentes do globo, nós tivemos linhas evolutivas que geram o quê? Animais fenotipicamente semelhantes, pelo fato de explorar o mesmo nicho ecológico, tá? A paleonto nos deu isso. E o caso mais emblemático, mais conhecido de muitas pessoas, e para deixar o César, sabe quem é o César? O César, o youtuber Maris do Leal, ele vai ficar feliz, né? Então não é só no ecossistema terrestre que tem isso, no aquático também. E este eu deixei por último, não por coincidência, foi proposital. Olha só isso. Tubarão, um golfinho e um ictiosauro, certo? O que nós temos aí? Um elasmo branco, né? Um chondrite, que as pessoas no colégio chamam de peixe, né? Mas não seria um peixe real, ok? Vamos lá, um chondrite, tubarão, predador, surgiu no Devoniano, 400 milhões de anos, nadando aí, topo de cadeia. Muito bem. Um outro grupo lá, desses vertebrados aquáticos, bem lá, os peixes ósseos, deles vieram os sarcopterídeos, dos sarcopterídeos surgiram os anfíbios, né, Acanthostega, Ictiostega, anfíbios para a terra, da terra os aminiotas, dos aminiotas os sinapsidas, diapsidas. Vamos lá, um diapsida, de um réptil lá, um euréptil, né, um diapsida, resolveu explorar, olha só, resolveu, né? Começou a explorar um nicho semiaquático. De tanto explorar um nicho semiaquático, acabou ficando cada vez mais aquático. Não foi só ele, mas vários outros, como os mosassauros, os plesiosauros. Mas veja só o que a natureza fez. Um grupo ficou assim, ó, impressionantemente parecido com tubarão, com a barbatana dorsal, né? Olha a cauda, olha a cauda. É tão parecido com um peixe. Quando ele foi descoberto, os fósseis desse carinha aí, dos primeiros, né? Lá na Inglaterra, em rochas calcárias, até para uma mulher, para falar hoje, o papel da mulher na ciência,
Foi uma mulher, a Mary Anning, a princesa da paleontologia. É chamada assim hoje. Na época, ela era menosprezada pelo fato de ser o quê? Vergonha para nós. Mas, enfim, acharam num grau de preservação, por causa de um calcário, que até as partes cartilaginosas estavam lá. E, graças a isso, descobriu-se que ele tinha barbatana dorsal. Essa cauda incrível, cara, parece um peixe. Mas a estrutura óssea do crânio, globo ocular, que até parecia um olhozinho de um camaleão. Pô, peraí, mas isso aqui é um réptil. Pô, mas como é que é um réptil que parece peixe? Não é? Imagina só isso, lá no século XIX. Aí o nome dele é Ichthyosaurus, lagarto, peixe. É o nome do gênero. Vários outros foram descobertos. Mas olha só a pancada na cabeça dos naturalistas ao descobrirem um fóssil assim. Uma ciência que ainda tinha um forte peso, lembrando, um forte peso fixista, né? Fixista. Cara, incrível. Milhões de anos depois, um réptil começou a explorar, né? Predador de velocidade nos oceanos. Pá! Parece um tubarão. Nossa, isso nunca vai acontecer de novo. Uma chance em 1 milhão. Pasmem, milhões de anos no futuro, já saiu da Paleozoica, com o surgimento do tubarão, foi para a Mesozoica, surgimento do Ictiosauro, na Cenozoica, na qual nós estamos, um ungulado, sim, ungulado, animal com casco, tá? Que explorava o nicho da carnivoria, começou a explorar carne, fontes de proteína de ecossistemas aquáticos, e foi moldado, foi selecionado as adaptações que surgiram. E olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Surgiram os famosos cetáceos, que na época que o Ricardo estudava era a ordem cetácea, né, Ricardo? Mas agora não. Nós que somos novos, eu, a professora Luciana Leda, que é nova, ela já aprendeu que foi a ordem Ceratiodáctila, né? Os animais de casco. Então, os cetáceos dividem a mesma ordem taxonômica do que a vaca, tá? Então, beleza. Olha só, predador de velocidade, oceânico, né? Olha aqui a barbatana dorsal. Olha a cauda. Ah, que interessante, parece muito com os demais. Mas por que a cauda é na horizontal, não é na vertical? Pelo modo de se locomover, de se mexer a coluna. Lembra das aulas do Ricardo? Como é que tu anda, né? Ele anda serpenteando, né? Para um lado. Por outro, a cauda mexe como do tubarão. Agora, só você ver como é que os mamíferos mexem. Só você ver uma Olimpíada, como os mergulhadores, né? Os nadadores, se jogam e foi com a perninha para cima e para baixo. Então, o movimento da coluna, olha aí, ó, a cauda ficou semelhante, porém, na posição do quê? Movimento horizontal. Como é que se explica isso? Como é que se explica animais tão semelhantes com linhagens estupidamente diferentes? Evolução, minha gente. Convergência evolutiva. Graças à evolução, a gente consegue entender isso. A gente consegue entender isso. A gente consegue perceber como a ecologia direciona. Direciona. Porque são os fatores ecológicos que realizam as pressões seletivas da famosa seleção natural, descrita, né, por Charles Darwin e Alfred Wallace, lá do outro lado do mundo, anos depois, mas o artigo foi escrito em conjunto e apresentado na Sociedade Real lá de Ciência, né, de História Natural da Inglaterra, escrito pelos dois, pelo Darwin, pelo Wallace, mas foi defendido pela banca por um orador que foi um geólogo, o Charles Lyell. Então tu vê como tudo se casa. Bem, galera, eu sei que foi correndo, né? Desculpa, porque a gente tem que abrir para perguntas, tem o Davi ainda, mas eu pensei em trazer essas maravilhas. Não tem como imaginar a ausência